Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, hoje, dia 22 de fevereiro, tema: Você tem uma espada de dois gumes. Texto base, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Qual o significado da espada de dois gumes mencionadas em Hebreus 4:12? Se você começar a procurar, descobrirá que essa frase com relação à espada de dois gumes aparece em todo o Novo Testamento, de modo que ela deve ser muito importante. Por exemplo, quando o apóstolo João recebeu a visão de Jesus na ilha de Patmos, ele disse: Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1:16. Observe que essa espada de dois gumes saía da boca de Jesus, porque Jesus teria uma espada na boca. A espada não deveria estar em sua mão? A expressão dois gumes foi extraída da palavra grega dístomos e é inquestionavelmente uma das palavras mais estranhas de todo o Novo Testamento. Por que ela é tão estranha? Porque é composta pela palavra di, que significa dois, e a palavra istomos, que é a palavra grega para boca. Assim, quando essas duas palavras são unidas em uma, dístomos, elas descrevem algo que possui duas bocas. Você não concorda que parece algo um pouco estranho? Então, por que a Bíblia se refere à palavra de Deus repetidamente como uma espada de dois gumes, ou literalmente uma espada de duas bocas? A palavra de Deus é como uma espada que tem dois gumes, cortando dos dois lados e causando um terrível dano ao agressor. Efésios 6:17. A chama de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, veio dia 8 de fevereiro. Como observado, o termo palavra foi extraído da palavra grega rema, que descreve algo que é dito claramente, vividamente, em termos inconfundíveis e em linguagem inegável. No Novo Testamento, a palavra rema traz consigo a ideia de uma palavra avivada. Eis um exemplo de uma palavra rema ou avivada. Você está orando por uma situação e de repente um versículo da Bíblia surge, vindo de dentro do seu coração. Naquele instante, você fica consciente de que Deus lhe deu um versículo no qual você pode se firmar e declarar sobre sua situação. Você recebeu uma palavra que veio diretamente da boca de Deus e foi lançada no seu espírito. Essa palavra de Deus era tão afiada que cortou bem no meio das suas perguntas, do seu intelecto e da sua lógica natural e se alojou no fundo do seu coração. Depois que você meditou na palavra rema, ou nessa palavra avivada de Deus, ela de repente começou a liberar o poder de dentro de você. Logo você não podia mais contê-la. Tudo dentro de você queria declarar o que Deus havia dito. Você queria dizer essa palavra. Você queria liberar com sua boca. E quando fez isso, essas palavras poderosas foram enviadas como uma lâmina para fazer recuar as forças do inferno que haviam se organizado contra você, contra sua família, contra seu negócio, contra seu ministério, contra suas finanças, contra seu relacionamento ou contra seu corpo. Em primeiro lugar, essa palavra saiu da boca de Deus. Em seguida, ela saiu da sua boca. Quando saiu da sua boca, ela se tornou uma espada afiada de dois gumes, ou literalmente de duas bocas. Um gume dessa espada passou a existir quando a palavra inicialmente saiu da boca de Deus. O segundo dela foi acrescentado quando a palavra de Deus saiu da sua boca. A palavra de Deus continua sendo uma espada de um gume quando sai da boca de Deus e é lançada no seu coração.
mas nunca é liberada da sua boca pela fé. Essa palavra sobrenatural simplesmente fica dormente no seu coração, nunca se tornando a espada de dois gumes que Deus a designou para ser. Mas alguma coisa acontece na dimensão do espírito quando você finalmente se levanta e começa a declarar essa palavra. No instante em que ela sai da sua boca, um segundo gume é acrescentado à lâmina. Nada é mais poderoso que uma palavra que vem primeiro da boca de Deus e depois da sua boca. Você e Deus entraram em concordância, e essa concordância libera seu poder na situação em especial. Portanto, comece a colocar voluntariamente a palavra no seu espírito, meditando nela e dando a ela um lugar de prioridade máxima. É assim que você dá o primeiro passo necessário para dar à palavra um segundo gume em sua vida. Então, quando você for confrontado por um desafio da esfera demoníaca, o Espírito Santo poderá buscar no reservatório da palavra de Deus que você armazenou no seu interior o versículo exato que você precisa para aquele momento. À medida que essa palavra rema avivada de Deus começa a primeiro encher seu coração e sua mente, saindo depois da sua boca, ela se torna aquela espada de dois gumes descrito na palavra. É então que os demônios começam a tremer de terror. Minha oração para hoje. Senhor, sei que a tua palavra tem o poder para derrotar cada adversário em minha vida. À medida que a recebo em meu coração e a levo para o fundo da minha alma, sei que ela me capacitará a falar a tua palavra com força e autoridade poderosa. Perdoa-me pelas vezes que apenas li a tua palavra superficialmente, em vez de plantá-la no fundo do meu coração. Entendo que as respostas que busco estão na tua palavra e que a tua palavra, quando declarada com a minha boca, libera autoridade contra as artimanhas que o diabo tenta usar contra mim. Portanto, hoje tomo a decisão de plantar tua palavra profundamente no meu homem espiritual e de depois declará-la liberando teu poder em minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que a palavra de Deus é uma poderosa e afiada espada, de dois gumes que libera seu poder. Quando a declaro com minha boca, leio a palavra, recebo-a profundamente em meu coração e depois libero seu poder com a minha boca para frustrar as estratégias do inimigo e trazer vitória a cada situação que estou enfrentando hoje. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, você consegue se lembrar de um momento em que uma passagem bíblica específica, de repente, saltou de dentro de você, fazendo com que sentisse cheio de energia e revestido de poder pelo Espírito de Deus? 2. Quando Deus fala com você, você primeiro medita nessa palavra rema e depois deixa que ela saia da sua boca? Ou você se esquece de declarar essa palavra avivada em voz alta e assim deixa de liberar seu poder? 3. De acordo com o que leu hoje, o que acontece quando você e Deus começam a dizer a mesma coisa? Sejam abençoados na prática da palavra.